Lindos louvores, o Emanuel também, que desde o início, né, meu querido, estava exaltando o nosso Deus. Irmãos, abra comigo, você, meu irmão, minha irmã, por gentileza, a sua Bíblia, no Salmo de número 24, Salmo de número 24, e eu quero convidar você a ler comigo este texto, Salmo de número 24, do versículo 1 ao versículo 10. A campanha é sobre santidade, não é, Manuel? Não é, presbítero? Santidade é um tema muito importante, é um tema que nos desafia, não é, irmãos? É um tema que Deus nos ordena e nós sabemos que não é fácil viver em santidade. Sabemos que Deus nos ordena isso. Sabemos também que todo cristão, ele é santificado pelo Senhor. E a santidade tanto é um estado que acontece no novo nascimento, quando nós aceitamos a Cristo, mas por outro lado também a santidade ela é um processo. Enquanto estamos nessa terra, estamos no processo de santificação. Não é porque aceitamos a Cristo que já somos perfeitos, santos, sem erro ou falhas, não. Quando aceitamos a Cristo, começa-se a operar em nós a santidade inicial. Depois nós começamos o processo de santificação, que não significa que vai ser tudo bem, né? Então é um processo de santificação. Irmãos, enquanto estivermos nessa terra, vamos ter esse desafio. Nós sabemos que não é fácil a santificação, mas nós temos que aceitar esse desafio e nos esforçar como servos de Deus, como pecadores, porque todos nós somos pecadores, não é verdade, irmãos? A Bíblia diz: todos nós somos pecadores, mas encontrando com Jesus, o nosso Salvador, Ele começa o trabalho de santificação nas nossas vidas. Ele, pela sua graça e misericórdia, presbítero, nos chama de santos, não é? Chama a igreja de santa. Oh, Senhor, que maravilha, que graça é essa, né, irmãos? Mas sabemos que somos pecadores, que estamos aceitando esse desafio de santidade, mas vai chegar um dia que a luta vai acabar, presbítero. Vai acontecer a santificação completa. É quando nós formos para a glória. Então, desde já eu quero deixar uma palavra para vocês. Não importa os erros e as falhas que às vezes no caminho eu e você temos cometido. O que importa é a disposição em querer melhorar, querer se consertar. Não deixar de reconhecer com humildade. Quando errar, confessar o Senhor, se humilhar, pedir perdão e prosseguir. Amém, queridos? Prossigam em santidade. Esse é o ânimo que a palavra de Deus, presbítero, nos dá. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, precisamos aceitar esse desafio. E hoje eu não vou pregar bem nisso, não, irmãos. Eu vou pregar em Salmo 24, do verso 1 ao 10. Eu vou expor aqui, fazer uma exposição maravilhosa, com a graça de Deus, do Salmo de número 24, do 1 ao 10. E o título da minha mensagem, por gentileza, repitam comigo, queridos: o Santo Rei da Glória. Santo Rei da Glória. Porque se existe alguém que é santo, que é perfeito, é o nosso Senhor. Aleluia, meu Deus. Ele é maravilhoso. Vamos ler, queridos irmãos, este Salmo de número 24, versículo 1 ao versículo 10. Está escrito assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem, ó portas, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aleluia, o Senhor
forte e poderoso. O Glória a Senhor Deus. poderoso nas Eu batalhas. creio, Jesus. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Podem se assentar, queridos, mas aplaudo o Rei da Glória, amém? O Santo Rei da Glória. Ele é digno de louvor. Vamos orar mais uma vez, não discordando da oração do irmão Samuel, do irmão Emanuel, mas eu quero falar algumas palavras aqui em oração a Deus, antes de entregar a mensagem a vocês. Pai querido, aqui estou na Tua presença, Senhor, e aqui está a Tua palavra. Me dediquei trabalhando agora à tarde, orando, Senhor, para trazer aos Teus filhos, ao Teu povo, à Tua igreja, a Tua palavra. Usa-me, Pai, que nada sou, nada tenho, nada posso, Senhor. Só posso o Senhor me fazer. Só sou quem o Senhor me faz ser. Só posso quem o Senhor me faz poder. Só tenho aquilo que o Senhor me faz ter. Reconheço a minha insignificância e a minha dependência, Senhor. Usa, Senhor-me para a Tua honra e glória, não para o meu louvor. Não sou digno, mas somente ao Senhor pertence a honra e a glória, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém. Dê mais um aplauso a Jesus, porque Ele é digno, queridos. Jesus é digno. É para Jesus, não é para mim. Aleluias. Amém. Irmãos queridos, o título dessa mensagem é O Santo Rei da Glória. Nós lemos um salmo de 10 versículos. E este salmo, irmãos, ele é de autoria de Davi. E eu confesso para os irmãos que não é fácil interpretar os textos da Bíblia. Não é fácil nós expormos, irmão Emanuel, a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é a verdade. A palavra de Deus, todo expositor, todo intérprete, ele precisa ter ali a sua reverência diante de Deus e da sua palavra, para fazer o possível para expor, pregar, ensinar, ministrar a palavra em seu sentido real, original e o seu sentido bíblico. Então, irmãos, este salmo, como toda a Bíblia, ele só pode ser interpretado, ele só pode ser entendido, irmãos, quando nós observamos algumas regras e princípios de interpretação. Em geral, queridos, o Salmo 24, ele é dividido em 2 estrofes, porque ele é um poema. E nós entendemos que a nação judaica usava o livro de Salmos como um inário, tanto para orações, como também para exaltar a Deus através das canções. Daí nós temos o termo salmodiar. O que é salmodiar? É cantar os salmos, é cantar as escrituras. Então nós precisamos entender aqui que o livro de Salmos, queridos, é um livro que reflete o culto, a vida devocional e o sentimento religioso da nação de Israel. E também nós não podemos, no caso deste Salmo de número 24, em específico, também descartar o caráter histórico desse Salmo, o caráter geográfico, porque nesse Salmo ele conta a história. Ele conta também sobre a geografia. Daqui a pouco nós vamos falar e você vai entender o que eu estou dizendo. Este Salmo também, queridos, ele fala de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Ele vai falar também do templo, queridos, ou seja, do tabernáculo móvel na época de Davi. Se é de autoria de Davi, Deus usou a intenção de Davi. O Espírito Santo, ao inspirar Davi, usa a intenção de Davi em escrever o Salmo como ele escreveu. E nós precisamos analisar dessa maneira, irmãos, para entender o mais original, irmão Emanuel, possível, o seu sentido, ou seja, a sua interpretação mais correta possível, mais próxima da original, para que não venhamos, queridos, distorcer, não venhamos forçar o texto, não venhamos colocar coisa que não está no texto.
E hoje, irmãos, nós precisamos de ter esse cuidado. Então, por isso é importante eu dizer o que eu estou dizendo. Esse salmo reflete o caráter histórico, geográfico, cultural, referindo-se a Jerusalém, ao templo, ou seja, referindo-se à fé do povo. Davi, quando escreveu, não tinha intenção dele escrevendo algo dele mesmo, mas o Espírito Santo escrevendo, usando Davi para escrever algo que estava no seu coração, que estava no seu íntimo. Davi estava revelando aqui a sua fé. Davi estava também revelando, irmãos, a fé do povo de Israel, da nação judaica, em relação ao mundo. Pastor, tudo isso está no Salmo, pastor, tudo isso. Daqui a pouquinho, à medida que eu for expondo, versículo por versículo aqui, você vai entender e você vai entender todo o significado. Pastor, é verdade, está tudo aqui, irmãos. Esse salmo é maravilhoso, é tremendo. Desde sexta eu estou meditando nele, e o Senhor, esse aí. Eu não ia pregar esse não, irmão, eu ia pregar outra passagem. Mas Deus disse, não, é esse mesmo. Eu falei, Senhor, sou humilde servo, o Senhor colocou no meu coração, então é esse mesmo. Mesmo não, eu queria trazer uma outra mensagem, irmãos, mas eu sou só o mensageiro, só o servo. É Ele que manda, é Ele que diz qual é a mensagem, não é verdade? Então, queridos, precisamos notar tudo isso neste salmo. Também, irmãos, é necessário eu dar algumas orientações aqui antes de nós entrarmos no salmo propriamente dito. Primeiro, que o livro de Salmos, como é o segundo livro poético do grupo, né, dos livros poéticos, os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, Jó é o segundo salmo, inclusive, ou melhor, o segundo livro, né? Inclusive o livro de Salmo é o maior de toda a Bíblia, tem 150 salmos, é o maior livro da Bíblia e também contém o maior capítulo da Bíblia, que é o capítulo de número 119, que possui 173 versículos. Então é um salmo enorme, queridos, não só porque nele nós temos o maior capítulo da Bíblia, mas também porque ele tem muito conteúdo com relação à fé judaica. E também, queridos, nós precisamos começar a entender, antes de tudo aqui, que o livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. Diga comigo assim, 5 partes, por gentileza. 5 partes. O livro de Salmo, se por exemplo, tem algumas Bíblias mais antigas, que se você for olhar, vai estar alguns números romanos. Aí algumas pessoas perguntam para mim, pastor, professor, o que significa esses números? Muitos nem sabiam. Eu, por exemplo, antes de fazer seminário, também não sabia, ficava com interrogação. Mas por que tem um número romano aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, porque o livro de Salmos é dividido em 5 partes. Por exemplo, a primeira parte do livro de Salmos, ela vai desde o Salmo de número 1 ao Salmo de número 41. A segunda parte, irmãos, é do Salmo de número 42 até o 72. Já a terceira parte é do Salmo de número 73 até o 89. A quarta parte do 90 até o 106. E a quinta parte é do 107 até o 150. Pastor, por que fizeram isso, pastor? Isso aí foi o homem que acrescentou? Não, irmãos. Nós precisamos entender que o livro de Salmos é um inário judaico. Então, os judeus, queridos, eles, quando liam os salmos, eles não só liam, como eu disse, eles cantavam os salmos. Por exemplo, por que ele é dividido em 5 partes, então? Porque eles costumam ler o livro de Salmos lendo o Pentateuco. Fala comigo assim, lendo o Pentateuco. Quantos livros existem no Pentateuco? 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, por exemplo, a primeira parte, que é do Salmo de número 1 até o Salmo de número 41, era lido juntamente com o livro de Gênesis. Olha que interessante, irmãos. E principalmente esse salmo nosso aqui da minha mensagem, o Salmo 24 faz parte do primeiro grupo, irmãos. Então, quando os hebreus liam, meditavam, ou salmodiavam, eles também liam Gênesis na Torá, na Bíblia hebraica. Agora, olha que interessante, queridos. O Salmo de número 24, ele tem um título
Qual é o título, pastor? Ele é chamado de Salmo de Louvor em Procissão. Fala comigo, Salmo de Louvor. Fala com seu irmão, Salmo de Louvor em Procissão. Pastor, como assim, pastor? Procissão? Irmãos, eu não estou dizendo aquela procissão que costumam fazer aí, por exemplo, em algumas igrejas, né, carregando alguma imagem de escultura em procissão. Não, esse tipo de procissão é até antibíblico, irmãos. É anticristão. Isaías 45, versículo 20 vai dizer assim, ó: nada sabem os que carregam a sua imagem de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Não, esse tipo de procissão não é bíblico, é antibíblico. Mas que procissão você está falando, pastor? Eu estou falando daquela procissão, por exemplo, que Davi diz lá também, lá no Salmo de número 42, versículo 4. Davi, ele declara assim, ó: em procissão eu ia com a multidão, né, para a casa de Deus, festejando em louvor. Ou seja, Davi, ele retratava o caminho que eles seguiam para chegar até o lugar de adoração, para chegar até o local onde eles glorificavam e exaltavam a Deus. É esse tipo de procissão. Então, o Salmo 24, queridos, nós precisamos ter em mente o que ele é. Ele é um salmo do tipo que, quando Davi escreve, ele tem essa intenção, ele fala que ele está andando, ele está em movimento, e daqui a pouquinho você vai entender por que nós estamos dizendo isso. Outro detalhe importante também, irmãos: o Salmo de Davi, de número 24, ele está dividido em duas partes. Diga comigo assim, ó, duas partes. A primeira parte, como ele é um poema, a gente chama, igual a gente chama na música, né, de estrofes. A primeira estrofe é do versículo 1 até o versículo 6. Essa estrofe vai falar do louvor, da adoração a Deus. E também, irmãos, nós temos um pequeno código de conduta espiritual e moral, semelhantemente ao que nós encontramos lá em Salmo 15, onde fala de características de conduta. Então, essa é a primeira estrofe, do versículo 1 ao versículo 6. A segunda estrofe, irmãos, ela é do versículo 7 até o versículo 10. Ou seja, nós temos ali um fragmento litúrgico de procissão, semelhante também a um outro salmo chamado Salmo de procissão, que é o Salmo 68. Por que eu estou dando essas instruções para vocês aqui, queridos? Porque essas instruções são muito importantes para que eu e você entendamos o que Davi estava querendo dizer. E agora vamos ao Salmo propriamente dito. Mas então você já sabe, Davi, quando ele escreveu, quem era Davi, irmãos? Davi começou como um pastor de ovelhas, né? E Deus ali foi preparando Davi, e ali foi moldando o caráter de Davi, foi ali instruindo Davi. Davi começou a pastorear ovelhas, Davi começou tocando, os irmãos louvar, tão lindo, né? Maravilha, glória a Deus pela vida dos irmãos. Então assim também começou Davi, irmãos, tocando, louvando a Deus. Daqui a pouco Deus fala com Samuel. Samuel já não é mais Saul, agora vai ser, olha, um dos filhos de Jessé. Samuel vai lá, irmãos, unge Davi, unge o que menos Jessé talvez esperava que fosse ungido. E Davi é ungido, e ali, irmãos, Davi já tinha experiência, não é verdade? E daqui a pouco a Bíblia vai dizer que Davi mata o gigante Golias com uma funda, irmãos. Quando Saul vê aquilo, antes um pouquinho, né? Davi já se destacava pela adoração, pela comunhão que tinha com Deus. Saul manda chamar Davi: olha, vem aqui tocar para mim, porque o Espírito Santo tinha saído da vida de Saul, e Saul estava ali atormentado. Então Davi começou tocando ali para Saul, mas antes ele já tocava, ele não iniciou ali, ele já tinha uma experiência, irmãos. Depois Davi, irmãos, derrota Golias. Saul fica maravilhado com os talentos de Davi, com a graça de Deus na vida de Davi, porque sabia que o Espírito Santo estava em Davi. O que acontece, irmão? Saul vai e coloca Davi para guerrear as guerras do reino da nação de Israel. Davi, irmãos, começa a guerrear. Olha aí, ó, não é mais pastor, não é mais apenas músico, é pastor, músico, mas agora é músico e guerreiro, líder do batalhão dos israelitas. Olha, Davi já era um comandante ali, começa a guerrear as guerras do Senhor. Passa o tempo, irmãos, Saul com inveja, tem toda aquela perseguição, faz toda aquela perseguição contra Davi. Davi foge, escapa, e ali, irmãos, passa o tempo, Saul morre. O que acontece?
Davi, ele é ungido ali em Hebrom, sobre a tribo de Judá. E uma outra meia tribo ali unge Davi para Davi reinar ali. E devagarzinho, irmãos, Davi vai crescendo ainda mais. Até que Isbosete, que era um dos filhos de Saul, morre ali. E ali todo Israel reúne lá em Jerusalém e unge Davi para ser rei de Israel. Então nós estamos falando desse homem que era pastor, músico, depois se tornou comandante, guerreiro, depois se tornou rei de Israel. Olha só, então nós temos de entender a mente desse homem aqui um pouquinho, porque analisamos à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos fala sobre Davi, na verdade. Então, queridos, aí Davi, quando ele vai escrever o salmo aqui, irmãos, ele escreve com a qual ideia? Com qual intenção? A intenção de falar da origem do mundo, da vida moral, espiritual, que é exigida por Deus a nós. Também, irmãos, Davi, quando escreve aqui, nos versículos depois, ele vai falar, irmãos, sobre o templo, sobre a cidade de Jerusalém, e sobre como, comparando Deus, como quando ele chegava, ele guerreava as guerras do Senhor, e entrava em Jerusalém, e Jerusalém recebia Davi com palmas, com danças, não era assim? Lembra quando ele matou Golias? As mulheres com pandeiro, saiu festejando. Então Davi estava acostumado com aquela festa, com aquela entrada triunfal de um guerreiro. Quando entrava, irmão Emanuel, em Jerusalém, as portas se abriam e ali ele entrava, e havia 2 portas em Jerusalém. A primeira era a porta principal, depois tinha uma segunda porta, que é a porta de entrada para o Monte de Sião, presbítero. Então são 2 portas, não era uma só. É verdade. Eram 2 portas, e ali Davi entrava. Davi, depois que assumiu o reinado, irmãos, lembra que o Davi, queridos, ele estava, quando ele, antes de ser ungido rei sobre todo Israel, ele luta ali, irmãos, ele luta muitas batalhas, ele conhecia o mundo daquela época, ele era experiente. É igual quando a gente, presbítero, fala, antigamente, falava, hoje o jovem não fala mais, a gente fala assim, fulano é experiente, É verdade. Olha, fulano é viajado. Lembra dessa ditado que os pais da gente falavam? Até hoje. Fulano, até hoje, fulano é viajado, fulano é experiente, querendo dizer, olha, é vivido, andou muito no mundo, sabe, Os cientistas hoje, irmãos, os médicos, os grandes aí, os cultos, estão dizendo que quando, por exemplo, a gente aprende um segundo idioma e vai morar em um outro lugar, em outro país, em outra nação, e costuma um pouquinho com aquela cultura e volta, diz que a mente do ser humano abre. Por quê? Porque a visão dele abre. Aleluia, Jesus. Davi lutava Glória a Deus. Outras nações, conhecia outras culturas da época dele. Então Davi era um homem de uma mente aberta, irmãos. E por isso Deus o colocou também. Não é só por isso, lógico. Verdade. Mas esse foi um dos pontos que também levou Davi a ser colocado onde Davi estava. Quando ele assumiu ali a liderança de toda a nação israelita. Quando ele assume, presbítero, o que ele faz? Ele vai lá e derrota os filisteus na cidade de Jebus. A cidade de Jebus, ele muda o nome dela para Jerusalém. Aleluia. Então, irmãos, ali em Jerusalém, Davi declara ali a cidade como cidade de Sião, a cidade de Davi. Aleluia. Olha que interessante, daqui a pouco você vai entender por que eu estou dizendo isso. Entenderam, irmãos? Agora sim, eu e você podemos entrar no Salmo. Aleluia. Versículo 1, vamos para o versículo 1 comigo? Irmãos, versículo 1, versículo 2 aqui, já nos fala de um conteúdo muito importante. Davi, quando escreve pelo Espírito Santo, ele revela ali o seu sentimento de louvor, de adoração, de honra e reconhecimento a Deus. Ou seja, ele revela quem Deus é. Quem é que Deus é, pastor? E aqui é o primeiro ponto da minha mensagem. Só foi a introdução. Minha mensagem só vai ter 3 pontos. Vocês podem ficar tranquilos. Não vou demorar até meia-noite, não, irmãos. 11 horas eu termino, amém? Até 9, queridos. Brincadeira. Vamos lá, primeiro ponto. Irmãos, Davi revela o Senhor soberano e o dono do mundo. Aleluia, Jesus. Pois esse nosso Deus é o Criador e sustentador de tudo e todos. Jesus. É isso que Davi está falando. No versículo 1 ele começa: ao Senhor, ou tem uma tradução que está: do Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Olha que interessante, irmãos. Ele diz que do Senhor pertence a terra. Por quê?
Porque Davi, quando escreve, presbítero, ele tinha em mente o quê? As viagens que ele havia feito por todo esse mundo. As diversas localidades geográficas. Lembra que eu falei de geografia? Olha, Davi anda para todo lado, irmãos, na época dele. Davi anda não só no reino de Israel, mas ele luta contra os inimigos de Israel. Naquela época, irmãos, a cultura era assim. Inclusive, se você não sabia, naquela época as cidades eram colocadas tinha que ser construído muros e portas fechadas. Por quê? Porque naquela época era o quê? É a lei do mais forte. A nação mais forte, a nação guerreava ali contra as outras nações e tomava o reino mais fraco. Era desse jeito. Então o povo de Israel, irmãos, ele estava em meio a sempre guerras. Aquele mundo bíblico era diferente do nosso mundo. Nós não podemos interpretar aquele mundo bíblico, presbítero, com a mesma cultura do nosso mundo hoje. Não, irmãos, o nosso mundo está bem diferente, não está? Não, quando você leu esse salmo, você tem que entender que Davi estava falando nesse contexto cultural, geográfico, histórico. Então, o Davi estava lá, irmãos, ele saía, lutava contra os inimigos, conhecia regiões geográficas e Deus dava a ele a vitória. Ele voltava, entrava na cidade, aí ele escreve esse salmo: olha, Deus me deu tanta vitória, Deus me deu tanta bênção, Deus foi comigo, nós estamos vencendo. E eu reconheço que não sou eu, não, eu reconheço que é Deus que está comigo. Tem alguém que está vencido nessa noite? Glória a Deus. Eu sei que você está vencendo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Eu sei que todos vocês que estão aqui na igreja estão vencendo. Porque teve gente que não venceu, irmãos. Teve gente que foi vencido, né, nessa pandemia. Teve gente que por um motivo ou outro, a gente não sabe explicar o porquê, mas tem gente que não está mais aqui. Teve gente que estava tendo a oportunidade, presbítero, de vir na igreja. Hoje não está mais, talvez está no hospital, não está? Não é assim? Quem aqui nessa pandemia, pastor, eu perdi um amigo, ou muitos amigos, pastor, eu perdi irmãos da igreja, pessoas queridas? Levanta a mão, eu vou levantar a mão, mas eu também perdi. Que tristeza, né? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Declare como Davi: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Muitos já partiram, mas você está aqui, meu irmão. Sabe por que você e eu estamos aqui? A presença de Deus está nos sustentando. Deus está nos sustentando, porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o dono, queridos, do mundo. Aleluia, meu Deus. Continuando o versículo 1: do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo. Olha só, do Senhor é o mundo. Diga comigo: do Senhor é o mundo. Fala: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Irmãos, é um louvor a Deus, é um reconhecimento tremendo, presbítero, que Davi faz aqui. Então, quando você lê esse salmo, eu quero que você lembre dessa palavra que eu estou lhe dando essa noite. Davi estava reconhecendo, Davi estava quebrantado, porque passou por muitos perigos, porque passou por muitas situações dolorosas e difíceis, onde, como o irmão aqui quando cantava falou, onde ele chorou, onde ele passou tempos difíceis, mas Deus era com ele, como os irmãos cantaram aí. Era assim com Davi, irmãos, é verdade. E é assim conosco, comigo, com você, não é assim? Não é verdade, queridos? Passamos tempos difíceis, e talvez estamos passando ainda, mas talvez você, e como eu, presbítero, quando começou essa pandemia, eu falei assim: irmão Manuel, meu Deus, falei com a minha família: nossa, e agora? O que vai ser de nós? E oramos e clamamos e jejuamos, mas irmãos, milagrosamente, eu não sei o que aconteceu, que nós passamos, nós estamos aqui. Eu e você estamos aqui. Você pode dizer isso também? Pastor, eu venci. Quando começou a pandemia, eu me desesperei, eu fiquei com medo, eu achei que não ia nem conseguir. Mas você conseguiu, eu e você conseguimos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o soberano te sustenta, o soberano me sustenta, o soberano nos sustenta, queridos. Talvez você diz: pastor, eu não sou merecedor, eu sou tão falho, pastor, eu sou tão pecador. Meu irmão, mas aí que está a graça de Deus. Oh, aleluia. Não é por merecimento muitas vezes. Lógico que eu não estou dizendo que não devamos obedecer a Deus. Devamos, temos de obedecer, irmãos. Não é fácil sempre obedecer, é difícil, mas é o melhor caminho. É o caminho que Deus nos manda na sua palavra. Mas muitas vezes, queridos, talvez você, meu pastor, eu recebi uma bênção, eu nem merecia, não é assim? Quantos aí: pastor, eu recebi uma bênção que eu nem merecia?
Porque foi pela graça. É pela graça. O seu Deus e o meu Deus é gracioso, meu irmão. Oh, minha irmã, se alegre. Davi, ao mesmo tempo, é possível, queridos, que ao mesmo tempo quando ele escrevia esse salmo, ao mesmo tempo que depois de escrito, talvez eu imagino Davi, irmãos, possivelmente, irmão Emanuel, Davi lá meditando nesse salmo, Davi orando e chorando, ou também se alegrando, presbítero. Nossa, como meu Deus é grande, Ele me sustentou, eu lutei as guerras, eu lutei as batalhas, mas Ele é o soberano que sustenta a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, e isso nos faz pensar o que? Na liberdade. Nós confiantes nesse Deus podemos ter liberdade, amém, queridos? Mas devemos ter cuidado. A Bíblia diz que nós não devemos, no Novo Testamento, usar da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 26, irmãos, Paulo cita esse versículo 1, dizendo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O apóstolo Paulo cita esse escrito de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, é lógico, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Paulo cita, ele cita dentro de um contexto que nós precisamos ali ter o cuidado para agradar a Deus, ter o cuidado para fazer a vontade de Deus. Então tenha, meu irmão, porque o meu Deus e o seu Deus, Ele é gracioso, amém? Ele é maravilhoso. Irmãos, o diabo, claro, lá no Éden, quando Deus criou tudo, quando tudo estava pronto, ele planta a semente do pecado no primeiro casal, e o pecado passou a todos nós. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que mesmo que o diabo neste mundo, ou seja, nesse sistema pecaminoso que nós vivemos, está dominando, está aí abusando das pessoas, está aí controlando, maquinando, manipulando as pessoas, eu quero dizer para você, ainda que ele faça isso, ainda que ele seja isso, meu irmão, ele é um usurpador. Ele está aqui ilegal. Sabe por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Realmente o pecado, irmãos, vai levar o homem ao inferno, é o que a Bíblia diz. Mas, irmãos, glória a Deus, o nosso Deus é soberano, é Ele que é o dono de verdade, não é o diabo. Então, meu irmão, glorifique a Deus por isso. Versículo 2 nos fala o motivo. Fala comigo assim, o motivo. Para quê, pastor? O motivo para reconhecermos, para adorarmos, para louvarmos a Deus. Ele vai dizer, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Olha, queridos, que interessante o motivo. Por exemplo, na NVI, a palavra aí no início do versículo 2 está estabelecer. Sabe o que significa isso? Deus, além de ser o soberano, de ser o dono, de ter o controle sobre tudo e todos, irmãos, Ele é o fundador desse mundo. Ele é o Criador, meu irmão. Ele criou o céu e terra, o mar e tudo que nele há. Ele firmou, Ele estabeleceu.